Então, nesse tópico aqui, a gente vai responder exatamente aquelas perguntas que foram feitas lá atrás. Tá? E perguntar para o nosso problema, né, o que acontece com a base, o que acontece com a solução do problema quando a gente introduz variações nos lucros, né, ou custos unitários, tá, e na quantidade que a gente tem nas restrições. Tá? O que acontece com o nosso problema? Tá? Quando a gente mexe com esses valores e quando a gente mexe com esses valores aqui. Então, para poder fazer isso, a gente vai usar um exemplo, tá? Que é o problema da Cestine. Tá? No problema da Cestine, eu tenho uma fábrica, a Cestine é uma fábrica real, ela fabrica mochilas, etc. Se vocês forem nas grandes papelarias, vão encontrar mochilas da Cestine. Tá? Então ela fabrica diversos artigos, né, de papelaria, carteiras, estojos, mochilas e outras coisas mais. Né? E vamos supor que eu tivesse esses recursos aqui limitados, couro, né, e mão de obra de costura e acabamento. Quero fabricar carteiras, estojos e mochilas, ou eu posso fabricar esses artigos, esses produtos, e eu tenho esses recursos escassos, tá? 54 peças de couro, 40 horas de mão de obra de costura e 25 horas de mão de obra de acabamento. Aqui dentro eu sei quanto que cada produto gasta de cada recurso. Eu tenho o lucro unitário aqui embaixo, né, de cada produto. Então eu sei modelar isso de uma forma bem fácil. Tá? Tá aqui o modelo, todos vocês sabem fazer isso. Tá? Então vamos lá. Tá? A gente colocando aqui as variáveis de folga, tá? Resolvendo o modelo, a gente tem esse quadro ótimo aqui. Tá? Então, essa tabela ótima desse modelo, eu vou fabricar aqui, ó, 6x1 são carteiras, tá? Então a solução ótima é fabricar 6 carteiras, fabricar 14 mochilas, que é o x3, não vou fabricar nenhum estojo, tá? Não tenho sobra de couro, o x4 está fora da base, tá? x5 está fora da base também, então não tenho sobra de horas de costura, e eu tenho uma sobra de 5 horas no setor de acabamento, x6 é igual a 5. Tá? Lucro máximo, 282. Eu tenho também múltiplas soluções ótimas, tá? Porque eu tenho nessa variável fora da base, eu tenho custo reduzido igual a zero. Então isso também a gente já viu. Tá? Então, nessa solução ótima daqui, eu estaria fabricando apenas carteiras e mochilas, mas se eu forçar o estojo para dentro da base, tá? Eu vou ter uma outra solução ótima contendo estojo, e eu poderia fazer a combinação linear dessas duas soluções ótimas e fabricar todos os 3 itens com um lucro ótimo. Tá bom? Então, tá? Essa nossa solução. Tá? A gente sabe que pela sobra de mão de obra de acabamento, tá? Sobram 5 horas. Tá? Então eu sei que se eu reduzir em 5 a mão de obra de acabamento, tá? Que originalmente era 25, tá? Então se eu reduzir em até 5 unidades, eu tenho certeza que a base não vai mudar, porque está sobrando 5. Tá? Então essa certeza eu já posso ter por causa dessa sobra aqui. Tá? Mais couro e horas de costura são recursos escassos. Tá? Então vamos tentar responder aquelas perguntas lá. Tá? O que eu vou fazer aqui é determinar a variação de um recurso, tá? De cada um deles individualmente, de tal maneira a manter essa base como base ótima, de forma que
que a base que eu tenho ótima, ela não mude, que ela seja mantida. Tá? Por exemplo, né? Faço a pergunta aqui, ó, tá? Se eu aumentar a quantidade de couro, essa quantidade aqui originalmente é 54, se eu aumentar para 60 peças, tá? Será que eu mantenho a mesma base ótima, que é fabricar apenas carteiras e mochilas? Então, o que vai acontecer com essa base? Tá? Para fazer isso, a gente vai usar a condição de viabilidade da base, tá? Que é que todas as variáveis permaneçam maiores ou iguais a zero. A base só é válida se eu tiver todos os x dentro da base maiores ou iguais a zero. Então a gente vai usar essa equaçãozinha matricial aqui, B inversa vezes Bzinho, maior ou igual a zero. Vai ser super simples de fazer. Tá? O que eu vou fazer aqui é introduzir uma perturbação aqui nessa quantidade desse recurso. Tá? Perturbação que eu estou chamando de U. Altero então o Bzinho. Eu já sei qual que é o B inverso, né? Eu consigo isso lá na tabela ótima. Tá? E vou aplicar essa equação. Tá? B inverso vezes Bzinho tem que continuar sendo maior ou igual a zero. Multiplicando essa matriz por esse vetor, tá? Eu vou ter isso aqui. Ó. Tá? Então, todos esses valores precisam continuar sendo maiores ou iguais a zero. Tá? Então, desmembrando isso aqui e juntando isso tudo, eu vou ter que esse U tem que ser maior ou igual a menos 14 e menor ou igual a 6. Tá? Então, U tem que estar dentro desse intervalo. Tá? Ora, 54 menos 14 tá, vai ser o limite inferior. Tá? 54 menos 14 dá 40. 54 mais 6 dá 60. Tá? Então, entre 40 e 60 peças de couro, se eu variar a quantidade de couro nesse intervalo, entre 40 e 60, eu tenho certeza que a base não vai mudar. Tá? O que significa base não mudar? Significa que as variáveis que estão na base, tá? No caso x1, x3 e x6, vão permanecer na base. Tá? Significa que essa matriz B inversa vai continuar sendo a mesma, porque a matriz B, Bzão, né, não vai mudar. Tá? A matriz Bzão e, por conseguinte, a Bzão inversa depende desses três vetores coluna x1, x3 e x6. Tá? Então, se a quantidade de couro for aumentada de 54 para 60, a base da solução ótima é válida, tá? E, portanto, eu tenho que aqueles preços duais, tá, vão continuar sendo os mesmos. Tá? Os preços duais vão continuar sendo os mesmos. Se eu voltar aqui na minha solução ótima, tá? Eu tenho aqui os preços duais, tá? Para os dois recursos, de couro e horas de costura. Tá? Vejam que eu estava mexendo lá no couro. Tá? Então, eu tenho aqui, para cada unidade de couro que eu consigo a mais, eu tenho um aumento de lucro de 3. Até quanto, né, que eu posso aumentar esse couro e continuar tendo aumento de 3? Respondemos lá. Tá? Se o couro aumentar até 60, né, de 54 para 60, até esse valor, continua válido esse valor de 3. Tá? Então, o máximo que eu poderia aumentar o couro e continuar tendo esse aumento de lucro de 3 seria de mais 6 unidades. Né? Se eu aumentar mais do que isso, mais do que 6 unidades, a base vai mudar. E aí esse valor 3 não vai ser mais esse valor. Tá? A mesma coisa vai acontecer com as horas de costura. Tá? Só que aí vai ser o outro intervalo que eu teria que calcular. Tá? O do couro a gente já calculou.
O inverso também seria verdadeiro. A gente sabe que se o couro diminuir de até 14, a base permanece a mesma, né? Então, se eu tiver couro estragado, por exemplo, se reduzir a quantidade de couro que eu tenho, a gente sabe que para cada unidade, para cada peça que reduzir, eu vou perder R$3. Até quando que eu perco R$3? Até diminuir de 14. Tá? Menos do que isso, se diminuir de menos de 40 unidades, não vai ser mais o valor de 3 por unidade. Vai ser outro valor porque a base vai mudar. Tá bom? Então, a nossa resposta aqui, né? Sim, a base será a mesma. Tá? E se eu quiser calcular outra solução ótima, considerando 60 peças de couro, se eu já tenho a base, tá? É fácil. Tá? É só multiplicar o B inverso vezes o novo Bzinho. Vejam que eu mudei aqui ó, de 54 para 60 e calculo a nova base. Tá? Os novos valores, né, das variáveis básicas. Então aqui, ó, x3 é igual a 20, x1 é igual a 0 e x6 é igual a 5. Então, se eu aumentar o couro de 54 para 60, eu vou passar a fabricar apenas mochilas, 20 mochilas. Tá? Mas vejam que as variáveis que estão na base continuam as mesmas. Os valores delas mudaram, porque os valores dependem de Bzinho. Tá? B inversa vezes Bzinho. Tá? Mas quais variáveis estão na base, isso não vai mudar. Tá? O valor do lucro também vai mudar. Tá? Vai mudar de 6 vezes 3, né, que eu estou aumentando em 6, vezes o preço dual, tá? Eu já tenho esse valor direto, tá bom?